Sabe, família Zion, quem aqui, eu preciso que você venha comigo nisso aqui. Quem aqui ama a nossa igreja? Cara, Zion é uma igreja tão poderosa, uma igreja tão cheia da presença de Deus. Nós somos tão bem nutridos com a palavra, com a presença. Nós jogamos aqui, talvez a maioria dos homens vão entender aqui, nós jogamos aqui em campo de Champions League, né? Nossa igreja é uma igreja maravilhosa, estruturada, com uma palavra tão poderosa. É tão bom fazer parte da nossa igreja. Mas meditando e falando, Senhor, o que é que o Senhor quer trazer para esse dia? Eu comecei a sentir no meu coração que muitas vezes nós fazemos parte de uma igreja tão boa, onde nós estamos sempre sendo cheios, e nós temos que tomar cuidado de virarmos aquelas pessoas que ficam cheias, mas não fazem nada com o que estão sendo cheias. Você já ouviu a expressão, né? O esquentador de banco. E algo que a gente tem que constantemente analisar para a nossa própria vida é: será que nós estamos vivendo uma vida de um esquentador de banco? Ah, mas namorado, eu também participo de links. Bem, pode ser então que você está esquentando 2 bancos, o da igreja e o lá da casa do link que você está indo. Um banco e um sofá, né? Ah, eu vou no Vox, eu vou no culto e vou nas aulas. Então talvez você pode estar esquentando 3 bancos e por aí vai. A grande verdade é o que nós estamos fazendo com aquilo que a gente está recebendo. Porque a grande verdade é que eu sempre gosto de falar aquilo que o pastor Theo sempre nos ensina, que essa igreja, a igreja de Cristo, essas 4 paredes, é um centro de treinamento para aquilo que o Senhor quer fazer depois daquela porta. E Deus nos livre de sermos apenas frequentadores, apenas cheios, e virarmos obesos espirituais. Agora, como que a gente pode fazer algo com aquilo que a gente recebe? Sabe, um adolescente, você talvez vai lembrar disso, quando você tinha os seus 15, 16, 17, talvez você começou o teu primeiro emprego, você conseguiu fazer um dinheirinho, uma coisa ou outra, e aí talvez, sei lá, o seu primeiro estágio, o primeiro dinheiro que você começou a receber, e aí o seu pai ou a sua mãe sentaram na mesa com você e falaram: olha, está na hora de amadurecer, você vai começar a dividir as contas. Claro, você não vai pagar tudo, mas ajuda um pouquinho aqui na construção da nossa família, ajuda um pouquinho aqui pagando as contas de luz, talvez a internet. Chega, está na hora de você pagar o seu próprio celular. Tem gente me assistindo aqui: meu Deus, a minha mãe ainda paga o meu celular. Que exortação, hein, namorado? Mas a grande verdade é que no reino de Deus, o Senhor também está procurando filhos maduros, que não apenas serão cheios, que não apenas vão ficar sentando na mesa, nessa mesa tão maravilhosa que é a nossa igreja, ficar sendo cheio, mas está na hora de nós, juntos com o Senhor, construirmos o reino dele. A última vez que eu vim aqui, eu falei a frase: o reino de Deus, ele não para de avançar, mas ele avança na velocidade em que nós participamos dele. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse amadurecimento. Deixa eu ler uma passagem da Bíblia para vocês entenderem. Abre comigo rapidamente em Lucas capítulo 3, versículo 21. Você vai entender que talvez tudo que você tem vivido até agora está aqui em Lucas 3, 21, mas existe algo a ser feito. Lucas 3, 21 diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi.
E quando ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em ti eu me agrado. Versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Olha aqui para mim, talvez você já foi batizado no Espírito Santo, mas vamos se atentar ao que está acontecendo aqui. A grande verdade é que aqui começou o ministério de Jesus. Jesus, ele é batizado nas águas, ao mesmo tempo batizado com o Espírito Santo, ele desce de uma forma corpórea, aprovado pelo Pai. Namorado, eu estou me identificando, porque eu já fui batizado nas águas, eu já fui batizado no Espírito Santo, já fui em alguma pregação aqui de paternidade, e eu cantei: és meu filho amado em ti. E chorei. Eu dei check, cara. Check, batizado. Check, batizado no Espírito Santo. Check, sou amado. Check, dou o dízimo. Devolvo o dízimo. Check, oferta. Check, escola Zal. E aí eu estou sendo cheio, recebendo. Então está na hora do meu ministério começar. Só que vocês sabem o que acontece aqui. Logo depois que Jesus é cheio, estava prontinho, o Espírito dele leva ele para o deserto. Só joga a página do lado aí da sua Bíblia para Lucas 4. E olha o que diz Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes a gente sai de um culto poderoso aqui do Vox, do Rise, do Flow, de domingo, a gente é cheio, e aí segunda-feira vai começar o nosso ministério? Provavelmente não, provavelmente o Espírito vai te guiar para o deserto. Tem muita coisa que você está chamando de: ai, o diabo está me levando, está um deserto na minha vida, namorado, está um deserto na minha vida sentimental, está um deserto na minha vida financeira, ai, o diabo está doidinho comigo. E se eu te falar que o Espírito Santo pode estar te levando para esse momento? Porque é mais fácil, né, dizer que é o diabo que está nos levando para o deserto, do que dizer que o Espírito Santo quer que nós amadurecemos no deserto. E é isso que eu quero pregar hoje. Amadurecendo no deserto. Cada um tem um deserto. Talvez seu deserto é bem grande nessa temporada, algo mais simples, mas hoje eu oro para que comece a mudar a maneira que você vai enxergar esse deserto e o que é que você vai fazer nesse deserto. Ou vamos usar uma palavra mais da moda hoje em dia: processo. Abraça o processo. Quem já viu essa frase? E a grande verdade é que a gente até entra nessa de: ai, eu vou abraçar o processo, eu estou no processo. Mas a grande verdade é que Jesus não quer que você apenas sobreviva ao processo, Ele quer que você amadureça no processo. Eu me lembro de um discípulo, não vou citar nomes aqui, vocês ficam tentando descobrir quem é, mas ele falando assim: namorado, eu quero namorar, e eu estou conversando com essa menina aqui, e eu acho que é ela, hein? Eu falei: as últimas 3 você falou que era ela, mas tudo bem. E eu via o quão carente o coração desse menino. Eu falei: vamos fazer o seguinte, você consegue entrar num processo de 6 meses sem mandar mensagem para essa menina? Você vai poder encontrar ela aqui no Vox de sábado, nos cultos de domingo. A menina estava fazendo escala e ele vinha nos 3 cultos, bem na escala, estranho, né? Enfim, e ele falou: beleza, eu vou passar por esse processo, eu vou abraçar o processo. E passam-se 6 meses e um dia, e o menino fala: já deu, hein? Já está na hora, né? Eu vou para cima. E enfim, será que ele deixou de ser carente? Será que de fato ele aprendeu algo nesse processo?
Um outro amigo que queria para uma viagem missionária, ele foi e passou por um processo assim fantástico de eu preciso levantar recursos, e ele começa a vender isso e aquilo, e ele começa a ver Deus prover na questão do processo dele de levantar recursos para ir para uma viagem missionária, 15 mil reais, e uau, eu consegui, namorado. Passa-se um ano, existe um processo um pouco maior agora, de casamento, uma conta um pouquinho mais salgada, mas aquele desespero fica o mesmo. Não dá para a gente ficar passando por deserto sem amadurecer. E a gente vai usar esse texto aqui, desse período de Jesus no deserto. Você está falando que Jesus estava amadurecendo? Não, mas eu vou usar esse momento de deserto de Jesus para nós, através dessas tentações que ele sofre com o diabo, entendermos quais áreas das nossas vidas nós precisamos amadurecer, dependente do processo que seja. Amém? Então a gente continua o texto aqui em Lucas capítulo 4, dizendo o seguinte, versículo 2: onde durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito, mas foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses 60 dias, e ao fim deles teve fome. Agora olha o versículo 3. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande essa pedra se transformar em pão. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe, Zion, existia uma necessidade de Jesus. Jesus por 40 dias estava jejuando, ele tinha fome, o texto diz que ele tinha fome, e o diabo vem durante o teu processo, e ele vai tentar nas tuas emoções, na tua alma, nas tuas necessidades. E uma característica de alguém que não está amadurecendo no deserto, é alguém que continua tentando sobreviver nesse deserto apenas com as emoções. Mas a gente vê Jesus explicando que nós precisamos amadurecer na palavra de Deus. Quando nós amadurecemos na palavra de Deus, nós paramos de viver por emoção e nós começamos a viver por convicção. No texto de 2 Coríntios 5, versículo 7, você não precisa abrir, mas Paulo é enfático, ele diz: porque vivemos pela fé, por aquilo que nós cremos, e não por aquilo que nós vemos, e não por aquilo que nós sentimos. Só que deixa eu abrir um parêntese aqui. A verdade, pessoal, é que existe um Deus da modernidade. Ele, na verdade, ele sempre existiu, em temporadas menorzinhas, em temporadas maiorzinho, mas eu acredito que ultimamente ele está muito grande. A gente está dando ibope demais para esse outro ídolo, chamado emoções. Nunca se viu tanta ansiedade, nunca se viu tanta depressão, e eu não estou dizendo que essas doenças não existem, mas a grande verdade é que elas têm se tornado personagens principais, inclusive da maior bilheteria de 2024, Divertidamente. Meu Deus, namorado, eu achei Divertidamente, eu estou em pecado. Não, calma, tudo bem. Mas a ansiedade é um personagem principal. Ai, que fofinha a ansiedade, né? Louquinha. Ai, eu adoro a tristeza. Enfim, tudo bem. Mas a grande verdade é que a gente tem sido guiado por a emoção. Só que se você for guiado pelas suas emoções, deixa eu te contar um segredo. As tuas emoções não foram salvas ainda. Você conhece, né? Você fez escola Zal. Processo de salvação soso, completo. Corpo, alma, espírito. Quando você entregou a sua vida para Jesus, foi batizado nas águas, o que aconteceu? O teu espírito foi salvo. A justificação.
Mas a partir desse momento, até o dia da sua morte, o que está acontecendo? A salvação da tua alma, dos teus desejos, sentimentos, emoções, o que nós chamamos de santificação. Mas e no deserto? Você vai ser guiado por algo que ainda não foi salvo ou pelo teu espírito? E digo mais, você vai alimentar o que nesse deserto? Você vai alimentar os teus desejos, os teus sentimentos, os teus divertidamente, ou o seu espiritualmente embasado biblicamente, sei lá. Abre comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque aqui Jesus, ele rebate justamente isso. Satanás, ele fala: ei, viva pelas tuas emoções. Ele fala: eu vivo pela palavra que alimenta o meu espírito. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tem três coisas que eu quero falar sobre isso rapidamente. Primeiro, eu amo esse versículo. E a grande verdade, e a primeira coisa que eu quero falar é que a palavra de Deus é viva. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus a Bíblia não é um livro histórico, por mais que exista história nele. A Bíblia não é apenas uma ficção, por mais que existem coisas fantásticas e sobrenaturais ali dentro. A palavra de Deus, ela é viva. Por que ela é viva? Porque ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham dizia isso. Inclusive ela mesma vai dizer no Evangelho de Lucas, Jesus falando: céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. A Bíblia não precisa ser atualizada. Mas o que eu gosto de dizer que ela é viva? Quem aqui gosta de ler? Levanta a mão bem alto. Agora, deixa a mão levantada. Livros sem ser cristãos. Mão levantada ainda. Que bom que vocês também leem outros livros, mas tudo bem. Vocês que leem outros tipos de livros que não são cristãos, talvez uma ficção, um livro de ação, sei lá, seus livros preferidos aí. Um filósofo. O Kleiner me mostrou hoje, aqui ó, comprei um livro de Aristóteles. Eu falei: nossa, mas quem que ganha o dinheiro dele? Porque ele não está vivo mais. O royalty vai para quem? Para a Grécia, sei lá, enfim. Você tem lá o seu autor preferido. Pensa no seu autor preferido. Você não adoraria sentar com ele e falar: pelo amor de Deus, Aristóteles, o que é isso aqui? O que você quis dizer com isso aqui, Aristóteles? Você não adoraria fazer isso? Quem adoraria fazer isso? Levanta a mão. Aristóteles? Não, o seu autor. E se eu te falar que a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, você pode sentar no seu quarto, ou no ônibus, no trabalho, abrir a sua Bíblia e dizer: Espírito Santo de Deus, o que é que o Senhor quer dizer com isso aqui? O que é que está no seu coração com isso aqui? Resulta da tua lei as maravilhas, Senhor. É isso que Davi está escrevendo lá em Salmos 119, que salte da tua lei as maravilhas. Por quê? Porque eu posso ler o plano bíblico todo ano, eu posso passar pelo versículo todo ano, e toda vez que eu passo por ele, o Espírito Santo pode alimentar a minha alma. Porque o autor da palavra de Deus mora dentro de você. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é viva. Outra coisa que ela diz, ela divide a alma do espírito. Ela fala: opa, isso aqui é da carne, opa, isso daqui é espiritual. E a terceira coisa é que ela é única, fala comigo, única, capaz de julgar as intenções e pensamentos do coração. Cara, eu estou tendo pensamentos confusos, depressivos. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu estou tendo pensamentos confusos acerca da minha identidade. O que a palavra diz sobre isso? Ela é a única capaz de julgar esse pensamento. Deus, isso aqui que eu estou sentindo é mal ou é bom? Traz para a palavra. Porque a Bíblia, gente, ela não pode ser o almanaque do culto de hoje.
A Bíblia não pode ser o caderninho que você traz para você acompanhar o versículo que a gente vai ler. A Bíblia não pode ser aquele aplicativozinho lá do versículo do dia. Você abre lá, opa, apitou aqui, tudo posto naquele me fortalece. Opa, beleza, devocional feito. Não dá para a palavra de Deus ser só essas pequenas pílulazinhas. A palavra de Deus precisa ser o guia para o teu espírito, para você poder amadurecer independente do processo. A pergunta é, durante esse deserto que você está passando, qual é a tua bússola? Os teus sentimentos ou a palavra de Deus? De fato, você está buscando na palavra aquilo que você está vivendo? Volta comigo lá no texto de Lucas 4, você deixa o dedo aí que a gente vai ficar aí até o final. Então depois que o diabo tenta Jesus nesse lugar aí, no versículo 5 diz assim: o diabo o levou no lugar alto e mostrou de relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor, porque foram me dados e eu posso dar para quem quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se no primeiro ponto nós precisamos amadurecer na palavra, o segundo ponto é nós precisamos amadurecer na adoração. Será que a gente pode dar uma salva de palmas para o pessoal do Alto Monte? Glória a Deus, muito bom. Nesse exato momento, muito bom. Nesse exato momento, inclusive, está rolando Fornalha Worship School, porque nós temos um ministério de adoração bom demais. Períodos de adoração fantásticos. Mas nós temos que tomar cuidado para achar que a adoração é só esses 35 minutos que acontece no culto de domingo. Que a grande verdade é que a adoração é um estilo de vida. A adoração é 24 horas por 7. Tudo que você faz precisa ser a adoração. Inclusive a adoração em hebraico ela é avodá. E avodá é a palavra para adoração, mas também é a palavra para trabalho. Porque tudo que você faz precisa ser em adoração. Então se você não amadurecer em adoração, Zion, se você achar que adoração é só esses 35 minutos aqui no culto, todos os outros milhares de minutos que tem na semana, você está adorando o diabo. Porque ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Se a adoração para você é os 35 minutos, ah não, eu escuto Alto Monte no Spotify. Acabou de sair, cara, o álbum novo, tua igreja. Adoração não é só quando você está escutando, mas é o que você faz com a sua vida. Adoração não é um lugar. Adoração é uma pessoa. Abre comigo rapidinho aqui. Em João capítulo 4, você conhece essa história? Eu vou resumir antes de começar a ler. Então Jesus, ele chega naquele poço, ele encontra aquela mulher pedindo água, estou com sede. Ele fala: olha, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. Meu Deus, eu quero essa água. Então Jesus fala assim: então chama lá teu marido para você pegar essa água. Ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus já fala na lata, né? Você disse muito bem, você não tem marido, você teve 5 e esse que está com você não é seu não. Essa pedrada de Jesus, né? A mulher fica até meio zonza. A ponto dela falar o que no versículo 19? Ela fala: nossa, Jesus, vejo que você é um profeta, hein? E aí agora ela expõe a imaturidade dela, mudando de assunto. Ela fala assim, ó: imagina toda gaga assim, os nossos antepassados adoraram nesse monte aqui, né? Tipo, meu Deus, ele acabou de me expor aqui. Eles adoraram nesse monte aqui, né? Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Onde que é, Jesus? E ela suando assim, né? Meu Deus, ele descobriu. Versículo 21, Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou o Zion Church, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Porque você não quer ser essa mulher aqui desconfortada. Tem que adorar no culto de domingo, né? Eu vou em 2 cultos, namorado. Peguei de manhã o Davi lá, agora eu vou aqui escutar a tua palavra. Mais tarde, Craig Kinner, 3 cultos. Você está aqui nessa mulher falando, onde que é? É no culto das 5? É no culto das 19? Não tem culto, é a sua vida. É a pessoa que fica perguntando para mim, que sabe que eu dirijo o culto. Que culto que o pastor lá vai pregar, hein? Que culto que a Zoe ministra, que ela voltou a ter a flautinha, né? Que culto. Não é o culto das 8, das 10, do meio-dia. É a sua vida um culto em adoração ao Senhor. Mas a gente tem que amadurecer. Não dá para você sair daquelas adorações assim, forte, aquele período que assim, ficam pandas as moças aqui da igreja, um panda, a maquiagem. Nossa, que adoração forte. E você ainda acha que só dá para adorar desse jeito, panda, aqui. Não tem nada de errado ser tocado na adoração aqui no culto, mas sabe que a gente consegue adorar dessa mesma forma no nosso quarto? Porque isso é amadurecer. Senão a gente vai ficar só cheio no culto das 8, cheio no culto das 10, cheio no culto do meio-dia. E quando que a gente consegue adorar segunda-feira, sentado no escritório, abrindo aquele monte de e-mail? Será que você consegue adorar a Deus no Excel, cara? Isso é maturidade, namorado. Vocês estão me entendendo, gente? O texto continua assim, ó. Lá, voltamos lá para Lucas 4. Olha, agora o diabo, ele mete o louco. Ele fala assim, ó. Pois está escrito. Ele está querendo achar que ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para lhe guardarem. O diabo levou a Jerusalém, colocou numa parte mais alta do templo e disse, se você... está invertido aqui, desculpa gente, deixa eu voltar para o 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito para lhe guardarem. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A terceira coisa que nós precisamos aprender a amadurecer, além de aprender a amadurecer na palavra de Deus, para alguma coisa sair de nós quando nós somos cheios, além de nós amadurecermos na adoração, a terceira coisa é que nós precisamos amadurecer na nossa responsabilidade. Porque quando a gente está falando sobre essa questão aqui de tentar o Senhor ou não, tem a ver com responsabilidade. Tem a ver com chamar para si a responsabilidade das minhas decisões em Deus. E não falar assim, Deus, me segura e se joga. Eu pensei em fazer, mas ia dar muito ruim. Então deixa. Até quando a gente vai ficar sentado aqui, vivendo uma vida de me segura, Deus. Me segura, Deus. Nós precisamos amadurecer na responsabilidade de entender que nós estamos sendo cheios para fazer alguma coisa. Vocês viram no Z-Break eu falando ali sobre maturidade espiritual? Não tem nada a ver com idade, porque maturidade espiritual tem a ver com a sua responsabilidade espiritual. Tem a ver com você falar, papai, eu estou crescendo, conta comigo para o seu reino. E não só, me pega que eu estou me jogando. Abre comigo nesse texto aqui, acho que vai fazer mais sentido. Mateus 14, versículo 25, você conhece esse texto? Diz assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, e quando, andando sobre as águas, andando sobre o mar. Versículo 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem,
sou eu, não tenham medo. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me vir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Qual que é a diferença aqui? Parece que ele está tentando Jesus. Não, pelo contrário, Pedro está colocando responsabilidade naquilo que ele queria fazer. Ele fala assim, Jesus, se for você mesmo, se a tua palavra estiver dizendo isso aqui, ele amadureceu na palavra, cara. Ele falou assim, se a tua palavra está dizendo para eu andar, eu vou colocar o pezinho para fora do barco. Ele falou assim, eu vou me jogar e você me segura, Jesus. Talvez hoje o teu deserto é esse mar que você precisa dar um passo para dentro da água. Só que não dá para você querer viver esse deserto falando assim, seja o que Deus quiser, e se joga. Não é seja o que Deus quiser. Jesus, se o Senhor mandar eu andar, eu vou colocar o pé nessa água e eu vou caminhar até o Senhor. Agora, por que Jesus consegue, por que Pedro consegue tomar essa responsabilidade? Porque alguns versículos atrás, ele foi impactado, e ele saiu de um lugar apenas de ficar recebendo, e ele falou, está na hora de eu começar a dar um pouco do que eu tenho. Olha aqui, volta só alguns versículos, versículo 15. Versículo 15 de Mateus 14, você conhece essa história? Acontece assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse aqui é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir para os povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem a eles o que vocês possuem. E eles disseram, tudo que nós temos são 5 pães e 2 peixes. Olha aqui para mim antes de terminar esse texto. Talvez você fala, Deus, seja o que o Senhor quiser, faz alguma coisa aqui no meu trabalho, Deus. Vem aqui com os teus anjos no meu trabalho. Jesus está falando, por que você não faz uma coisa no seu trabalho? Você não é cheio todo domingo lá na Zion? O teu devocional? Jesus, faz uma coisa aqui na minha faculdade que eu não aguento mais. Esse pessoal, só você intervindo. E Jesus está falando, o que é que você tem? Zion Church, o que é que você tem? Ou será que todas essas vezes que você foi cheio, você não tem nada? Namorado, eu não tenho muito. Tudo bem, Jesus não quer muito, Ele quer tudo. E pega esse tudo, mesmo que sejam 5 pães, 2 peixinhos, mas dá na mão de Jesus para você ver o que acontece. A tua responsabilidade, entra com um pouquinho de, Deus, eu não consigo pagar a conta de luz, eu consigo pagar 25, tudo bem, me dá esses 25 junto com a minha bênção, você vai ver quantas pessoas vão ser alimentadas. Mas a gente precisa amadurecer e tomar responsabilidade. Cara, Deus ele é o dono de tudo. E eu sei, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é soberano, mas Ele procura filhos maduros que estão falando, eis-me aqui, Senhor. Provavelmente esse deserto que você está passando hoje, você não só vai crescer nele na palavra, crescer nele na adoração, mas você vai crescer num lugar de entender que é nesse deserto que você vai encontrar o que você possui, que é necessário para essa próxima temporada. E aí o texto continua assim, nós só temos 2 peixes e 5 pães. Tragam-nos e me deem aqui, versículo 19, e ordenou a multidão que se assentassem na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, Deus deu aos discípulos, e estes discípulos multiplicaram e deram para a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos colheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você entendeu
que aqui não foi Jesus apenas que multiplicou os pães, mas foi Jesus mais a responsabilidade dos discípulos. Naquele momento, Pedro não ficou, ele até tentou, ele falou assim: ai Jesus, o que te faz, hein? Está sem comida. E Jesus fala: chega de só ficar cheio, 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 cheio. Que horas que vocês vão fazer parte disso? Ele fala: mas Jesus, a gente só tem 5 pães, 2 peixes. Tá bom, me dá isso, vamos juntos, assuma a tua responsabilidade. E aí começa o processo de responsabilidade. Ele pega os pães, dá na mão de Jesus, Jesus multiplica a sua responsabilidade e ele te devolve para você começar a transbordar. Não dá para só ficar sendo cheio, 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 tem que transbordar, porque água parada, enfim. Eu imagino Pedro, ele pegou um cesto assim, cara, Jesus, ele só quebrou um pão em 2, não vai dar. Aí ele começa: um pão, um peixe, um pão, um peixe. Ai meu Deus, já acabou. Um pão, um peixe, um pão, um peixe, um pão, um peixe, um pão, um peixe, um pão, um peixe. E ele começa a falar: olha aqui o que eu consegui dar para Jesus, com a minha responsabilidade de dar a cara e falar: olha, isso aqui é o que eu tenho, multiplica Senhor, abençoa Senhor. E olha quantas pessoas foram alimentadas. O que você está fazendo com o culto de semana passada? Quantos já foram alimentados com o pão e peixe que você recebeu semana passada? Quantos serão alimentados com essa palavra que você está recebendo hoje? Quantos serão multiplicados? E aí o texto diz o seguinte, lá nas tentações ali de Jesus, versículo 13: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até certa ocasião. Versículo 14: Jesus voltou para a Galileia, fala comigo, no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou sua fama e ensinava nas sinagogas. Olha a diferença. Jesus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, é guiado para esse deserto. E depois dele amadurecer nesse deserto, ele não sai cheio, ele sai andando no poder do Espírito Santo. Porque tem uma diferença, Zion, de só sermos uma igreja. Nossa, nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não quero ser só uma igreja cheia, eu quero ser uma igreja cheia e que anda no poder do Espírito Santo. Não dá pra gente só ser, uau, ali é um fast food espiritual, é um rodízio espiritual. Não, nós queremos ser uma fonte espiritual. Não é um lugar só para ficar se enchendo, é um lugar para ser cheio e andar no poder quando saímos por aquela porta. Fica de pé no seu lugar. E aí quando eu vejo esse texto, quando eu vejo a palavra de Deus dizendo que Jesus, ele entra cheio do Espírito, mas ele amadurece nesses 3 momentos de tentação, e ele sai andando no poder do Espírito, eu consigo entender por que ele andou sobre as águas, porque ele estava andando no poder do Espírito Santo. E por isso que Pedro, que assumiu responsabilidade multiplicando os pães, ele consegue andar sobre as águas, porque ele anda no poder do Espírito Santo. Zion Church, vamos amadurecer nessa temporada. Vamos fazer algo com aquilo que nós estamos recebendo aqui, domingo após domingo, Vox após Vox, Eclectus, tudo aquilo que nós recebemos nos links, tudo aquilo que nós recebemos na Escola Zal, é um novo semestre, é o 2º semestre. Vamos ter um 2º semestre andando no poder do Espírito Santo. Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence da justiça, do pecado e da verdade. Eu oro agora, Pai, para aqueles que estão passando por um deserto, que possam começar a enxergar o Senhor nesse deserto,
que possam enxergar que é o Senhor que está levando eles para esse deserto, seja profissional, seja emocional, seja financeiro, seja o que for. Mas agora, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor comece a iluminar a mente deles, para eles entenderem que existe uma oportunidade, Senhor Deus, de crescer na Tua palavra nesse momento. Chega, Senhor, chega de sermos uma igreja emocionada, uma igreja que está sendo guiada pela emoção, pelo momento, mas seremos guiados por convicção na palavra. Sim, Senhor Deus, um momento, um deserto, onde passaremos do começo ao fim, adorando o Senhor em tudo que nós fazemos. Levanta suas mãos, Zion, e repita bem forte comigo: Senhor Deus, eu declaro, nessa temporada, eu irei ter responsabilidade espiritual com o que eu tenho. Chega de apenas comer pão, está na hora de juntos, Jesus, multiplicar esse pão. Então usa-me, Senhor Deus, aonde quer que eu esteja, no nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte a Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Nós temos aqui os nossos ministradores, e você pode vir aqui receber uma oração, mas eu quero te encorajar. 4 grupos de pessoas. Se você é uma pessoa que diz: namorado, eu estou passando por um deserto, e eu quero parar de fugir desse deserto, porque eu estou entendendo que o Espírito está me levando para esse deserto. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui receber a sua oração. Segundo tipo de oração é a pessoa que você fala: namorado, eu estou cansado de viver por emoção, por aquilo que a circunstância está me falando. Eu quero viver por convicção da palavra de Deus. O terceiro grupo de pessoas é você que fala: eu quero que a minha vida seja uma vida de adoração. Eu preciso aprender, eu preciso que o Espírito Santo me fale como eu posso adorar a Deus no meu trabalho, na minha escola ou faculdade. E por fim, quarto tipo de pessoa que também quero te convidar a vir. Todos estão livres para vir, mas esse especificamente, você fala: namorado, eu preciso sair da inércia e começar a multiplicar pão. Eu preciso parar de só ser uma represa, e está na hora de abrir essas comportas e tomar responsabilidade espiritual. Se você é uma dessas 4 pessoas, você pode receber uma oração ou qualquer outro tipo de oração. Deus abençoe vocês, Zion Church. Tenha uma excelente semana e até domingo que vem.